Olá para todos. Agora vamos continuar, vamos estudar o que é integral dupla. Então, é com certeza um análogo de integral definida. O que é integral definida? Que sentido que ele tem? Então, vamos lembrar. Vamos imaginar uma função y igual a f de x. Nós precisamos calcular a área debaixo dessa função, dessa área de trapézio curvilíneo. Como nós fizemos? Primeiro vamos dividir esse segmento A de B em pequenos segmentos de tamanho lambda. Então, em cada desses segmentos de tamanho lambda, vamos escolher um ponto onde vamos calcular valor de função. Então, nós construímos essa soma. Então, para cada esse segmento, nós calculamos lambda multiplicada por esse f de x iésimo. Então, o que vai acontecer? Podemos falar que vamos calcular dessa maneira, vamos calcular a área de um retângulo que tem altura f de x iésimo e tem largura lambda. E a gente vai construir desses retângulos algo parecido com esse trapézio curvilíneo. Para quê? Para depois passar ao limite. Então, quando nós temos que observar primeiro, se nós dividirmos em maior quantidade de retângulos essa coisa, então nossa soma desse tipo vai ser mais exata para calcular a área de trapézio. Ela vai ter erro, mas este erro vai diminuir com aquele processo quando nós diminuímos esse lambda. Então, quando esse lambda fica muito grande, muito pequeno, a quantidade de esses retângulos vai ser muito grande e vamos aproximar nossa área com grande precisão, com boa precisão. E para calcular essa área exata, temos que passar ao limite. Então, esse limite se chama integral definida de função f, que dá para nós a área debaixo de gráfico desse trapézio curvilíneo. Vamos aplicar as mesmas ideias para integrais para regiões bidimensionais. Então, vamos imaginar uma região plana, R, e vamos imaginar uma função definida nessa região, sobre essa região. Essa função z, f de x e f de x, y, e nós queremos encontrar, vamos falar trapézio, não trapézio, mas um cilindro curvilíneo. O volume de um cilindro curvilíneo. Então, como calcular volume? Para calcular volume, nós sabemos que temos que multiplicar a área de base por altura. Então, altura é o quê? Altura, neste caso, vai ser valor de função em algum ponto. Mas a base vai ser, área de base vai ser quadrado desse lambda quadrado, onde lambda é o lado de quadradinho em que nós dividimos essa região. Então, vamos imaginar nossa região plana aqui, agora, sem função. Nós dividimos nossa região plana em quadradinhos de tamanho lambda. O lado de cada quadradinho é tamanho lambda. E em cada desses quadradinhos nós escolhemos um ponto. Em cada dos quadradinhos. Por exemplo, se esse quadradinho não é inteiro que encaixa na região plana, então vamos escolher qualquer um. Então vamos até combinar que vamos escolher estes pontos no centro de quadradinho. Então, se este ponto não cai
nesse centro de quadradinho, vamos colocar o valor de função neste ponto PK é zero. Se ele cabe nessa região, se ela cai nessa região, então vamos ter valor da função neste ponto PK. E nós construímos de novo somas. Em cada desses quadradinhos, nós multiplicamos a área desse quadradinho, que é lambda quadrado, e multiplicamos por valor de função neste ponto. Então vamos ter paralelepípedos pequenos que constituem esse nosso como se fosse cilindro. E nós observamos a mesma história. Se nós diminuímos lambda, então vamos aumentar a quantidade desses quadradinhos, quantidade de paralelepípedos, e vamos diminuir o erro do cálculo para volume desse cilindro. Então, este erro vai diminuir com lambda. Se lambda diminui, então este erro também diminui. E quando nós passamos ao limite, vamos ter o volume exato desse cilindro curvilíneo. O que isso significa? Que temos que dar um nome especial. Esse nome é integral dupla e se denota assim. Na tradição inglesa, por exemplo, aqui escrevem S, ds. Então, aqui é uma função f de x, y, por exemplo, seno de x, y. E aqui vamos colocar uma região concreta, só que não tem jeito para descrever essa região concreta na forma de denotação, ela tem que ser descrita separadamente. Então, temos aqui essa denotação para integral dupla. Integral dupla tem sentido de volume debaixo de gráfico da função de f de x, y. Agora vamos calcular nossa integral, mas antes disso vamos formular um análogo de integral indefinida. Então, nosso problema é calcular nossas integrais duplas, mas calcular elas pela definição é muito chato. Então é muito trabalhoso e difícil. Então temos que inventar alguma coisa parecida com integração, como integral indefinida. Essas coisas se chamam integrais iteradas. Exemplo, vamos considerar um exemplo logo. Integração iterada é integral da integral. Integral definida da integral definida. Então, como funciona? Temos duas integrais. Primeira integral é aqui. Na verdade, temos aqui uma função de duas variáveis. Temos uma expressão deste formato, de y de x, por exemplo. E aqui temos duas integrais definidas com limites de integração. Então, logo precisamos extrair primeira integral. Então, primeira integral tem que ser extraída pela diferencial. Qual diferencial está no primeiro lugar? Então, esta diferencial de y aqui. Então, isto significa que vamos integrar em relação a y. Colocamos tudo nos parênteses, temos integral onde consideramos essa função como função de y, e aqui são limites de variação de y, 1 e 3, e x quadrado x considera como se fosse uma constante fixa. E o que vamos ter? Podemos levar essa constante para cá e temos integral comum definida. Então, calculamos essa integral, x quadrado foi aqui, e nós calculamos essa integral pelo teorema fundamental do cálculo. Então, temos integral indefinida aqui, y quadrado sobre 2, e limites de integração 1 e 3. Substituímos y por 3 e y por 1. Temos essa coisa e chegamos à integral em relação a x.
porque aqui aparece x quadrado. Então, e calculamos essa integral. A ordem de integração pode ser inversa. Podemos integrar primeiro em relação ao dx, por exemplo, nesta situação. E o que pode acontecer também, que esses limites de integração, eles não são também constantes, eles podem ser funções. Então, se aqui for x é variável de integração, então vamos ter esses limites como funções de y. Por quê? Porque quando depois nós colocarmos tudo pelo teorema fundamental do cálculo, vamos ter algumas funções de y, porque vamos substituir x por esses limites. Então, para obter uma função de y, aqui tem que ser funções de y, que é variável que vai ser depois, segunda integração. Então, nossa diferencial primeira é dx, e aqui temos x dx, nossa função, e y é uma variável constante, neste caso particular, quando temos integração em relação ao x. Então, temos essa integral, pelo teorema fundamental do cálculo, temos integral x quadrado sobre 2, e limites de integração de y até 2y. E substituímos x por 2y e por y. Temos essa coisa, x quadrado substituímos por 2y, obtemos 4y quadrado sobre 2, aqui x quadrado sobre 2, substituímos por y. Temos y quadrado sobre 2, por isso, finalmente temos essa integral, calculamos pelo teorema fundamental de cálculo, temos 6. Então, vamos considerar mais um exemplo. Vamos ver aqui dy é a primeira diferencial, e então é a primeira variável de integração. Vamos ter essa integral definida como limites de integração de 2x, que são funções de 2x a 2, são funções de x aqui, porque x aqui. E integrando temos essa coisa, xy menos y quadrado sobre 2, de 2x a 2. Substituímos limites por x por y por limites de integração. Temos aqui, primeiro limite é 2y quadrado sobre 2. Vamos ter 2 aqui. E temos aqui integral deste formato. E calculamos, temos integral de x, temos menos 1. Então, em geral, temos integral de dois formatos. Primeiro formato, quando dx é a primeira variável de integração, temos f de x, y dx, e aqui limites que são funções de y, de segunda variável. Ou y é a primeira variável, então temos aqui funções que são da segunda variável, de x, e primeiro temos que calcular a integral em relação a y. E agora vamos calcular nossas integrais duplas como integrais iteradas. Bom, vamos dar nosso teorema análogo ao teorema fundamental do cálculo. Esse teorema se chama teorema de Fubini. Então vamos imaginar que nossa região R pode ter de dois formatos. Primeiro formato, esse tipo, quando temos duas funções φ1 e φ2, que limitam variável y, valores de variáveis y, e outro formato, quando nós definimos essas funções ψ1 e ψ de x, não, desculpe, aqui ψ1 e ψ2 de y, aqui.
Então, eles dão valores x que limitam outros valores de x dessa região. Então, em cada de duas essas situações, nós vamos ter seu próprio teorema de Fubini. O que isso significa? Então, caso esse formato, vamos construir essa ordem de integração. Primeiro y, depois x. E caso região tem esse formato, ordem de integração vai ser inversa. Primeiro x, depois y. Então, como definir? Para definir, nós temos que escolher onde temos essas duas retas paralelas que dão para nós limites constantes. Então, aqui temos limites constantes de x e limites variáveis de y. E aqui, ao contrário, limites constantes de y e limites variáveis de x. E temos que colocar uma setinha que é paralela às retas paralelas que representam limites constantes. Então, essa seta é paralela a y, por isso, primeira variável de integração vai ser y. Então, essa seta é paralela a x, então, primeira variável de integração vai ser x. Então, como funciona? Temos que ver essa região onde a seta paralela a nossa seta entra na região. Vamos ver, ela entra na curva φ1 de x. E aqui ela sai na curva φ2 de x. Então, onde ela entra, vai ser o primeiro limite. Onde ela sai, vai ser limite superior. Então, mais uma vez, temos limites constantes de região. Esses limites são A e B. Então, tem duas retas que definem esses limites constantes e nós colocamos a seta que vai ser paralela aos limites, essas retas de limites constantes. E essa seta define para nós a ordem de integração. Então, se ela é paralela ao eixo y, então a primeira variável de integração y. Se ela é paralela ao eixo x, então a primeira variável de integração é x. E agora, limites. Onde ela entra, essa seta vai ser limite inferior. Onde ela sai, é limite superior. Então, ela entra na região φ1, aqui vamos ter φ1 é limite inferior. E φ2 é limite superior, é onde ela sai. Aqui é a mesma coisa, ela entra no φ1 e é limite inferior e sai no limite φ2, limite superior. Então, teorema. Seja f de x, y uma função contínua na região R, onde região pode ser de dois tipos. Do tipo 1. Então, neste caso, integral dupla vai ser igual a essa integral iterada. E se ele tem tipo 2, desse formato, então, nossa integral dupla vai ser essa integral iterada. E na aula que vem vamos considerar muito exemplos de integração.